Pedro agarrou a sua mão mais fortemente, puxando-a de volta em direção à porta. Venha, Júlia, tem algo estranho acontecendo. Não deveríamos estar aqui. Havia um tom de pânico em sua voz, mas Júlia soltou a mão. É a porta, Pedro. É a toca do coelho que vai para baixo até o País das Maravilhas, você não percebe? Não existe País das Maravilhas. Não existe encantamento. Volte para dentro. É a porta e eu preciso ver o que tem do outro lado. Você pode voltar para dentro se quiser. Não se preocupe comigo. Pedro nunca havia ouvido sua irmã falar assim, tão adulta e serena. Algo a estava transformando. E o transformando também. Ele pegou sua mão novamente, mas não tentou arrastá-la de volta para casa em segurança. Ela levantou a cabeça e sorriu para ele, e juntos entraram nas águas escuras. A paz do Sr. Bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a fazer parte da nossa família e se inscrever, apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo. A gente fala sobre vida cristã, Ministério de Comunicação nas igrejas, Ministério de Louvor nas igrejas e sobre livros cristãos, que é o vídeo de hoje, onde eu vou contar o que eu achei, quais foram as minhas experiências com o livro As Crônicas de Aed, Os Escolhidos. Vamos lá! Esse livro vai contar a história de dois irmãos, o Pedro e a Júlia, que vão magicamente para uma terra chamada Aed, onde existem três lords muito malvados, o lobo, o chacal e o leopardo, que comandam Aed e destruíram tudo de bom que havia lá. E eles são os escolhidos para trazer tudo de volta à sua normalidade. Então nós vamos o livro inteiro acompanhar esses dois irmãos e a jornada que eles vão ter que correr para conseguir cumprir esse objetivo. Isso não é spoiler, porque desde as primeiras páginas você já sabe que eles são os escolhidos para fazer alguma coisa grande na terra de Aed. Mas agora então vem as minhas impressões e a minha experiência com esse livrinho aqui. Eu ganhei ele no meu aniversário de 18 anos de idade, não tinha lido até então, o que eu fico com muita dó, porque como os meus livros ficaram mais de um ano no armário, fechado, porque eu não tinha estante pra colocar eles, ele deu uma super amarelada nas bordas, assim, eu fiquei com muita dó, porque eu nunca tinha nem lido ele, e eu aproveitei então a Spring Read, a maratona de primavera da Kabuki TV, pra escolher esse livro pra ler durante a maratona, e ele foi um dos livros que eu consegui ler durante as 2 semanas de maratona, e ele era do desafio Girassol, que era escolher um livro com ilustrações. Então eu achei perfeito, porque ele era um livro fino. Numa maratona de 2 semanas não adianta você ficar pegando os calhamaços de 400 páginas, todos eles, porque você não vai dar conta. E quando eu ganhei esse livro da pessoa que eu ganhei no meu aniversário de 18 anos, ela me falou que esse livro era muito bom, que ele tinha gostado muito e que lembrava muito as Crônicas de Nárnia. Como eu tinha gostado muito das Crônicas de Nárnia, eu ia amar as Crônicas de Aed, e por isso então ele escolheu por me dar esse livro. E eu já tinha comprado a sequência dele, porque eu tinha ouvido tão bem dele, que eu fiquei, vou comprar logo a sequência. Eu não lembro se estava em promoção, eu não lembro se eu tive que trocar algum livro que eu ganhei que mandaram errado, e aí eu fui e escolhi a sequência que eu vou mostrar depois no final pra vocês. Mas eu fiquei, pô, por que não? Então eu li, e vamos então às minhas impressões e as minhas considerações. Pra você que não sabe, ele foi escrito pelo Alistair McGrath, e ele tem nada mais nada menos do que um livro de biografia da história do C.S. Lewis. Então você percebe que o cara é realmente um fã e estudioso não só da vida, mas também da obra do C.S. Lewis. Então obviamente que a gente veria algumas referências nesse livro aqui, nessa série, já que ele é um grande estudioso dele. Mas aí você vai me dizer, ter C.S. Lewis como sua referência é maravilhoso. O mundo que ele criou e os livros que ele escreveu foram muito bem feitos, os mundos eram muito bem construídos. Então quer dizer que esse livro aqui vai ser maravilhoso, já que ele tem essa referência. Então é aí que a gente tem que começar a conversar. Primeiramente é que tudo parece um espelho ou uma sombra de Nárnia. E eu acho que é muito perigoso você estar à sombra de uma obra tão grandiosa como é Nárnia. Eu vou passar pano sim, porque realmente é o meu livro preferido da vida. E assim, eu li a primeira vez nesse volume único aqui, mas eu tô querendo comprar, que tá barato, né, os livros individuais, pra ler ano que vem todos eles de novo. Mas foi um livro que marcou a minha vida, foi um livro assim que eu achei incrível, que foi tão bem construído e me fez eu me apaixonar por fantasias e histórias assim, coisa que acabou faltando nas Crônicas de Aed. As semelhanças são inúmeras a Nárnia. A gente só não tem, por exemplo, criaturas mágicas. É uma ilha onde existem apenas humanos. E a gente tem esses caras que comandam, mas eles são humanos, mas no final vai ter uma reviravolta aí que eu não entendi até agora. Essa reviravolta, assim, quando acontece uma determinada cena envolvendo um dos 3 lords, que se você ler o livro, você vai saber que eles fazem uma determinada coisa e revelam uma outra determinada coisa. Quando eu li, eu fiquei, mas é o quê? E ainda tem ilustração ainda pra mostrar. Eu fiquei, o tempo todo parecia que ele tinha que fazer alguma referência a Nárnia, ou
que ele tinha que meio que se espelhar em alguma coisa que C.S. Lewis fez em Nárnia. Só que, cara, é uma forma tão inferior e não deixa você se prender à história do livro. Então eu fiquei o tempo todo muito bitolado porque eu não conseguia me aproximar dos personagens principais. Eles não são nem um pouco carismáticos. Tem livros que você lê que você sente a dor, que você fica assim com aquele preso na garganta, de tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Eu realmente não senti isso em nenhum momento nas Crônicas de Aedin. E você vai me dizer, mas é porque é um livro infantil. Meu amigo, as Crônicas de Nárnia também é um livro infantil, mas é um mundo muito bem construído, é uma história muito bem amarrada, os personagens são muito carismáticos, são muito bem feitos, você tem empatia pelos que tem que ter empatia, e você tem ranço pelos que você tem ranço. Primeiro que o nome dos dois personagens principais, pra mim, quando eu li, eu já fiquei, sério mesmo, Alistair? O nome do personagem do menino é Pedro. Pedro, pra você que nunca viu ou nunca leu as Crônicas de Nárnia, é o nome do irmão mais velho. Eu não sei se foi um problema de tradução ou se ele realmente colocou nomes que tinham uma sonoridade parecida com os nomes em inglês As Crônicas de Nárnia. E aí a menina se chama Júlia. Lembrando que nas Crônicas de Nárnia nós temos o quê? A Lúcia. Júlia, Lúcia, Júlia, Lúcia, Júlia, Lúcia. Tá difícil defender. E a Júlia tem toda a vibe, só que mal construída, da Lúcia. A Lúcia tem toda essa questão de ser um coração crente, sabe? De ter um coração que confia, um coração que é puro e blá blá blá. E a Júlia tem isso também. Ela confia, ela acredita na magia, porque a gente tá falando de uma ficção, mas que em alguns momentos ele cita a magia. Mas não como magia como a gente vê, ou como em fantasias normais. É uma magia que vem de um ser que eu vou falar daqui a pouco sobre esse ser. Muito parecido com a Lúcia, sim. Só que diferente, eu amo a Lúcia, eu queria que ela casasse comigo, mas a Júlia eu não senti nem um pouco de empatia. O Pedro, eu achei uma mistura dos dois personagens masculinos das Crônicas de Nárnia, que é o Pedro e o Edmundo. Porque ele tem muito da liderança do Pedro, desse ímpeto de saber guerrear e de saber fazer as coisas, mas ele tem um arco muito parecido com o do Edmundo de traição e redenção. Não sei se isso é considerado um spoiler, mas se foi um spoiler, perdão. Mas tinha uma coisa que eu queria que tivesse sido muito mais bem explorada no Pedro, é que o Pedro era uma mente brilhante na questão de ele ser um homem da ciência. Então, mesmo ele tendo 14 anos, ele era uma pessoa muito lógica, que ele só confiava naquilo que ele conseguia explicar. Era o cara dos livros, o cara dos números, é assim, e tudo aquilo que ele não conseguia explicar, ele não acreditava, ele falava que era mentira. Isso seria muito interessante de ver na construção do personagem, de ver essa luta interior dele. Do mesmo jeito que aparece esse traço de personalidade dele, ele é resolvido num piscar de olhos, ele vira o mais crente de todos, em todos os universos. Eu fiquei tipo, sério? A forma como eles vão pra Aedin, eu não tive como não comparar com a forma como o Jill e a Paul vão pra Nárnia no primeiro livro, que tem toda essa questão do lago que existe no jardim da casa dos avós deles, que eu também imaginei quando eu comecei a ler, eu fiquei, os avós deles foram também pra Aedin, e aí eles ficaram velhos, não conseguiram mais voltar pra lá, e aí no jardim tem uma passagem secreta. Eu não consegui não pensar nisso. Eu não sei, porque não foi falado muito sobre os avós deles, só mesmo no começo e um pouquinho no fim, muito pouco. Então eu não sei se realmente eles foram pra Aedin em algum momento. Pode ser que nos outros livros a gente tenha essa resposta. Então assim, mesmo depois de todos esses pontos que eu falei, foi uma leitura muito rápida. Eu li ele em 3 dias, mas assim, 3 dias porque eu quis ler em 3 dias. Como eu falei, eu li na Maratona de Primavera. Maratona de Primavera eram 2 horas de leitura toda noite. No primeiro dia que eu resolvi ler ele, nas 2 horas que eu tava lendo com o pessoal na live, eu li 90 páginas. No segundo dia, eu li mais um pouquinho, mas eu tava bem cansado, então acho que eu participei só de um sprint e-mail de 2, alguma coisa assim. Aí eu li mais um pouco, que foi até a página 120, 130, alguma coisa assim. E no dia seguinte eu terminei até a página 184, mas se eu quisesse ter pegado, assim, no segundo dia de sprint, eu teria matado em 2 dias tranquilamente. Porque é muito rápido de você ler. Primeiro que tem as ilustrações, então assim, você pensa que isso aqui não tem texto, a letra é consideravelmente grande, então foi muito rápido a leitura de verdade, assim, foi fluida. Só que foi fluida não de um jeito bom, não de um jeito assim que você tá tão preso na história que você quer ler, como muitas vezes acontece. Mas porque é tanto acontecimento, é tanta coisa que acontece, é uma confusão. Por isso que eu acho que você não consegue sentir empatia pelos personagens, porque é uma correria e tudo que acontece não tem peso na história. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Então mesmo as coisas que você sabe que vai dar ruim, ou que você deveria ficar com um pouco mais de empatia por um dos personagens, você não consegue ter. Porque você fica, beleza, vai acontecer o que a história tá apontando que vai acontecer, vai dar tudo certo no final e blá blá blá. Então assim, a própria batalha final foi uma das batalhas finais assim mais desapontantes da minha vida. Pra mim, que tem um repertório já de fantasias e de leituras em geral, pra mim assim, não rolou, o mundo não foi bem construído. A Aedin parece uma ilha minúscula, tem toda a questão da mitologia que ele tenta colocar, mas eu achei tão panfletado que não é como Aslan, por exemplo. Aslan, ele tem toda a simbologia de ser uma representação de Jesus, mas não é algo que parece alguém que tá entregando um panfleto de igreja pra você. Mas tem um ser que é chamado Senhor dos Exércitos. Se você não tinha pensado num nome em alguma outra língua que podia falar a mesma coisa, tipo Senhor dos Exércitos, sei lá, em turco,
grego, em russo, porque o cara é teólogo, entendeu? Essa é a primeira ficção cristã que ele escreveu na vida dele. Eu acho que ele já tinha escrito livros assim, como esse do C.S. Lewis que eu mostrei pra vocês, de biografias, mas eu acho que principalmente ele deve ter escrito livros de estudo cristãos, né, teológicos e tal. Então essa era a primeira ficção dele. Tinha muito potencial, os personagens tinham muito potencial pra desenvolver, o mundo era um mundo que dava muito pra ser mais desenvolvido e de uma forma coesa, sabe? Mesmo sendo um livro infantil, mesmo tendo que ser um pouco mais simples em relação ao enredo, dava para as coisas se desenrolarem melhor, dava para as coisas terem um peso maior, dava para não ser essa correria, dava talvez, já que ele tinha essa ideia de fazer uma série, pegar alguns acontecimentos e espalhar durante as séries, para que as coisas fossem um pouco mais fluídas, para que as coisas tivessem mais consequências, que a gente conseguisse ter mais empatia pelos personagens, que a gente conseguisse entender mais por que eles estão tomando determinadas ações. Eles mudam tão rápido de ideia, uma hora o menino tá assim, outra hora ele já tá pensando assim, então assim, você não tá muito na cabeça dele como o autor está, pra você entender por que ele mudou, o que fez ele mudar, pra você entender as motivações deles. Aí vocês vão me perguntar, você vai ler a sequência? Eu vou te falar, sim, eu vou ler a sequência porque eu já tenho o segundo. Como eu falei pra vocês, eu não lembro quando eu comprei ele, mas em algum momento da minha vida eu comprei, então eu já tenho ele, que é o Voo dos Exilados, e ele é bem mais fino do que o primeiro. Eu já tô com um pouco de medo, porque se esse livro com essa grossura já teve todos esses problemas, imagina um livro dessa grossura. Ou pode ser muito bom, muito espetacular, assim, que ele não vai ficar rodando no assunto, ou ele vai ser, assim, incrivelmente pior. Esse daqui tem 160 páginas, mas eu acho também que a folha é um pouco diferente, até porque ele não embolorou do jeito que embolorou esse daqui, e porque não é tanta diferença assim, são 20 páginas de diferença, mas realmente esse daqui eu sentia na hora de pegar que era uma folha mais grossa. Então esse daqui eu acho que é uma folha mais normal, que a gente vê nos livros, então acho que por isso que ele é um pouco mais fino, mas em relação a páginas é bem parecido os dois. Eu descobri que é uma trilogia, porque eu tava procurando alguma coisa na Amazon que tinha a ver com esse livro, aí apareceu o livro 3. Eu vou ler a série porque eu sou muito masoquista na questão de eu comecei alguma coisa, só se ela for realmente muito ruim que eu não vou terminar. Mas eu quero ver se nos outros livros ele já aprendeu com os próprios erros dele, o escritor no caso, se os personagens vão se desenvolver um pouco melhor, se os personagens vão ser mais carismáticos e tudo mais. Então eu quero ver. Eu acredito que por ser a primeira, ele não sabia muito bem e tinha toda essa questão de ficar à sombra do C.S. Lewis. Vai que nesse ele se afastou um pouco mais, sei lá, eu não sei muito o que esperar, eu tô realmente com expectativas bem baixas, mas eu quero ler sim o segundo e o terceiro livro pra terminar a história e entender qual que foi o arco que ele pensou pra esse mundo. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, que no Scooby significa que é um livro bom. Não é um livro maravilhoso, mas também não é um livro Chernobyl, assim, que você vai ficar, meu Deus, que livro horrível, a pior escolha da minha vida foi ler ele. Não, me entreteu, eu queria saber o que ia acontecer, mesmo que eu soubesse o que ia acontecer, então, por ser rápido e curto, então eu meio que fui lendo assim, tipo, ah, beleza, talvez se ele fosse um livro mais grosso, com muito mais páginas, eu talvez tivesse desistido, porque eu ia ficar, meu, já sei pra onde tá indo, não tem nada demais, então eu não leria. Mas por ele ser fininho, mas aí você vai me perguntar, eu devo ler esse livro? Eu acho assim, se você já leu as Crônicas de Nárnia e você já tem um repertório bom de leitura, de fantasias, essas coisas, pode ser que você se frustre também como eu. Então talvez eu acho que eu escolheria um outro livro, mas não é pra você não ler porque eu tô mandando, pelo amor de Deus, não é isso, eu não tô mandando nada. É porque a gente sabe como hoje em dia é difícil você comprar um livro, não é barato comprar um livro. Então às vezes você tem um valorzinho fechado pra comprar um livro agora e você tava querendo ler esse e outro. E aí você ouve esse tipo de resenha pra você escolher qual deles que você vai comprar nesse momento, sabe? Eu faço isso com livros que eu quero ler e que eu vou anotando conforme as resenhas que eu realmente vou vendo, porque tem muitos livros que eu quero ler, muitas histórias que eu quero conhecer, mas eu não tenho dinheiro pra ficar comprando livro todo mês. Então se você tem já esse background que eu tô falando, talvez você se frustre e fique bravo. Só que se você não tem o hábito da leitura, se você não leu Nárnia, ou até se você leu Nárnia, mas assim, você leu muito pouco, você não é da leitura, pode ser que você goste de ler ele e que ele te introduza ao mundo da leitura por ele ser curto, por ele ser simples, por ele ter uma história bem assim, fechadinha, que você não precisa necessariamente ler o segundo e o terceiro. O segundo principalmente porque a história que começa nele termina nele. Eu vi, acho que só um arco que fica meio que em aberto, uma ponta solta que fica pra ser falado no segundo. Mas só essa mesmo, porque a história é bem fechadinha, bem redondinha. Então se você não quiser ler os outros, você pode ler esse daqui só e tá tranquilo. E pode ser que você pegue gosto pela leitura pra você começar a ler outros livros e outras ficções cristãs também, que eu quero muito começar a ler mais e trazer aqui pra vocês também. E pode ser que você goste. Então assim, procure mais resenhas a respeito. Vá no Scooby se você quiser pra ler outras resenhas e pese se você vai ler ou não. Mas se você quiser realmente ler, eu vou deixar aqui embaixo o meu link pra você adquirir o seu livro e aí você vai estar me ajudando, patrocinando o canal de alguma forma. Você não vai pagar nada mais por isso. Então mesmo que talvez você ficou com uma pontinha de vontade de querer ler e você tá com a graninha sobrando aí, compra pra ajudar o tio. Pensa assim, pensa no tio com carinho, tá bom? E essa era a resenha que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar pra aquele seu amigo que gosta de fantasia também. E se você quiser continuar conversando sobre esse livro, caso já tenha lido, os comentários é o nosso
lugar de discussão e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe e tchau!